Olá, sou o Ricardo Quaresma e estou de volta à minha casa. Nasıl hissediyorsun? Sahadasın. Não, é estranho porque tens sempre vontade de jogar. Tam deplasman tribünün önündeyiz. Fenerbahçe maçından sonra formasını açıp tribünlere gösterdiği an hatırlıyor mu? Não, lembro-me porque é aquilo que eu digo, eu amo o Besiktas e eu acho que os jogadores deviam honrar mais o clube, mais os adeptos, sabes? Porque İnönü'den sonra burası nasıl hissettirdi sana? é diferente. É aquilo que eu estava a dizer ao presidente. Para mim o estádio velho era mais assustador para quem vinha jogar contra nós, sabes? Tipo, eu tenho saudades do velho estádio. Só que o novo estádio, eu fui feliz porque ganhei títulos com o novo estádio. Mas eu pessoalmente gosto mais do antigo. Sahaya çıkarken hep bir ritüelim var. Burada tekrar E açıklar. tudo o que eu tenho, o que se passa à minha volta, eu agradeço a Deus, porque foi Deus que me deu esse talento de poder ser jogador, deu-me esse talento de poder ganhar dinheiro para ajudar a minha família. E sou grato a Deus, então eu agradeço sempre a Deus e quando entro em campo pedia sempre a Deus para que me protegesse e para que protegesse todo o mundo que estava em campo, para que ninguém se lesionasse, mas principalmente que me permitisse mostrar o talento que Deus me deu. Kulübede oturmayı çok sevmezdin. Oturduğunda hangi koltukta otururdun? Não, no banco não. Eu sentava sempre aqui, assim. Sentava aqui. Biraz yedek kalınca Sentava aqui assim. Yunan oyuncular sona doğru oturur. Hocadan uzana doğru. Não, eu não. E eu ficava aqui. Hepsini ara gel. Eu quando não jogava de início, eu ficava muito chateado com os treinadores. Então eu queria ficar longe deles. Benfica maçının devre arası. Aconteceu muita coisa. Jogadores nervosos. Mas lá está. O Besiktas tínhamos uma equipa fabulosa, então começámos todos a falar o que tínhamos que fazer, o que tínhamos que mudar, o que é que estava mal, o que é que estava bem. E a verdade é que entramos e nós sentíamos que se a gente fizesse um gol cedo, a gente mudava o jogo. Então foi isso que aconteceu. O Tosun na altura entrou muito bem, fez um gol fabuloso e depois a partir daí do primeiro gol a gente começámos a dominar o jogo e foi uma pena ficar 3-3 porque eu acho que mais 5 minutos e nós ganhávamos o jogo. Mas eu lembro-me de entrar aqui chateado porque era uma equipa portuguesa e eu não gosto de perder com equipas portuguesas, ainda para mais o Benfica, que foi sempre a minha rivalidade, né? Porque eu joguei no Sporting e joguei no Porto, então era a minha maior rivalidade era o Benfica, então eu lembro-me que estava muito nervoso nesse dia, dei um pontapé nesse balde aí e a verdade é que tínhamos uma equipa fabulosa e demos a volta
ao resultado. Não era aquilo que queríamos, porque queríamos ganhar, mas depois de estar 3-0 e empatar 3-3 é fabuloso. Nerede oturuyordu? Eu estava aqui. Genelde o dönem, onun dönemlerinde soyunma odasında konuşmalar kim yapıyor? Não, havia jogadores que falavam. Eu nunca fui. Eu não falava. Eu punha os fones, ouvia música e não falava. Soyunma odası ritüeli var mıydı bir yaptığı? Sim, eu tinha sempre o meu ritual. Tinha sempre. Ele está a falar de meter a água e mandar para a cara. Şu anki kadrodan burada isimler var. Kim? Orkun Kökçü var kaptan. O Coxu é bom jogador. Não, o Coxu é bom jogador, já o conhecia de Portugal, de ver jogadores, vê-lo jogar no Benfica. Agora eu acho, é aquilo que eu já disse, eu acho que esta equipa tem que dar mais, tem que dar mais. Tem que trabalhar mais, tem que correr mais, tem que jogar mais e tem que ganhar títulos. Ricardo, evine hoş geldin. Hayatın nasıl geçiyor? Ricardo şu anki hayatında neler yapıyor? Çok fit görünüyorsun. Genelde futbolcular futbolu bıraktıktan sonra biraz kilo alırlar. Seninki tam tersi. Çok fitsin. Não, olha, nada. Simplesmente treino todos os dias, vou ao ginásio, faço o meu treino, aproveito todas as manhãs com os meus filhos, acordo cedo, levo os meus filhos à escola, depois tenho o meu filho que joga futebol também, vou buscá-lo à escola e vou deixá-lo ao Sporting. E faço coisas que antes não fazia, porque o futebol não te dá tempo para estares com a tua mulher, com os teus filhos, porque estás sempre concentrado, estás sempre a descansar para poderes treinar bem e jogar bem. Então agora eu aproveito a vida com a minha família, com a minha mulher, com os meus filhos. Özel hayatında nasıl bir figürsün? Nasıl bir babasın? Ricky nasıl? Futbol hayatı nasıl gidiyor? Beşiktaş YouTube kanalında da 7-8 sene önce yüklenmiş Ricky'nin babasıyla birlikte saha içinde futbol oynadığı videolar var. Hala duruyor. Não, o Ricky nasceu com o talento. Deus deu-lhe o talento, é um miúdo que gosta muito de futebol, ama futebol. Desde pequeno que só queria bola. Tenho muitos momentos maravilhosos com ele aqui no Besiktas, de entrar com ele aqui no campo, de ir no CT do Besiktas jogar com ele, esse vídeo que tu estás a falar. Não, o Ricky é um miúdo que vive para o futebol e espero que possa realizar o sonho dele de ser jogador. Quaresma'nın hiç kimsenin bilmediği, bizle paylaşabileceği bir sırrı, küçüklük anısı var mı? Olha, eu fui criado em bairros pobres, bairros com droga, bairros onde havia muita coisa. Então, eu quando era miúdo tinha... Como é que eu vou dizer isto? Eu acho que todo miúdo... Obrigado. Eu acho que todo miúdo... Todos nós cometemos erros, não é? Então eu quando era miúdo tinha a mania... Eu era de uma família muito pobre, então às vezes não é que os meus pais quisessem, porque nunca... A minha mãe e o meu pai nunca me educaram assim, mas eu era um miúdo muito rebelde e por vezes roubava, por vezes metia-me em certas coisas que não tinha que meter. Mas não vamos avançar muito. Genelde Arap Yarımadası'na gittikten sonra kariyerin tekrar Avrupa'ya dönüşü zorlaşıyor. Sen Arap Yarımadası'ndan sonra
Önce Porto, sonra Beşiktaş. Tekrar yüksek seviyelerde oynadın. Bununla ilgili neler söylersin? Não, eu quando fui para o Dubai, eu saí daqui do Besiktas e fui para o Dubai. Eh, foi foi uma fase complicada na minha vida porque eu não queria sair do Besiktas. Uma fase chata, uma fase complicada, triste para mim, para a minha mulher e para o meu filho na altura. E eu fui para o Dubai, mas eu agradeço a oportunidade que o Dubai me deu de poder jogar lá, mas não era aquilo que eu queria. Então eu sempre pensei que, ou eu tinha na minha mente que a Europa é que fazia sentido para mim, sabes? Tipo, de voltar à seleção, de poder mostrar a todo o mundo que eu estava bem, que ainda tinha qualidade para jogar. Então abdiquei de algum dinheiro no Dubai, porque o dinheiro, para mim, eu falo por mim, o dinheiro para mim não é tudo, e preferi voltar ao Porto e voltar a fazer a minha carreira novamente, e depois mais tarde voltei ao Besiktas. Yıllardır rivayet olarak dolaşıyor. Sir Alex Ferguson seni izlemeye geliyor ama Ronaldo'yu alıyor. Tabii sen de daha sonra Barcelona'ya gidiyorsun ama bu hikaye, bu rivayet doğru mu? Não sei se o Ferguson foi a Portugal para me ver a mim ou para ver o Cristiano. Ele, quando viu o Cristiano, eu já estava no Barcelona. Então eu saio primeiro com o Cristiano eu estava no Sporting, saio para o Barcelona e o Cristiano fica no Sporting. E depois aí é que ele vê o Cristiano. Mas não sei, eu acho que isso é rumores, não sei se é verdade, se é mentira. Barcelona'da Frank Rijkaard, Inter'de Jose Mourinho, dönemin hep en üst seviye teknik direktörleriyle çalıştın. Bunlarla hep sorunlar yaşadığın konuşuluyordu o dönem. Sen de yükselen bir yıldızdın. Neler söylersin bu dönemlerle ilgili? Não, com o Rijkaard eu não tive problemas. Com o Rijkaard eu jogava pouco, só tinha 18 anos, então tinha que esperar o meu tempo. Eu estava a disputar o meu lugar com Overmars, Luís Henrique, Ronaldinho, então eu tinha que esperar, só que eu nunca gostei de esperar, eu queria jogar. Então fui eu que pedi ao Laporta, ao presidente, para me deixar sair. Ninguém me mandou. Na altura o Barcelona não queria que eu saísse, porque eu era uma aposta do clube, o presidente acreditava em mim, toda a gente acreditava em mim, o Rijkaard acreditava em mim, só que eu queria jogar e eu jogava pouco. Então eu pedi para sair. Com o Mourinho sim, com o Mourinho tivemos alguns problemas, mas já é passado. O Mourinho tem a vida dele, eu tenho a minha, e eu não gosto muito de estarmos aqui a falar de coisas do passado com treinadores. Hayatımızda bir Trivela gerçeği var. Bu teknik, bu vuruş, bu kelime tamamıyla seninle özdeşleşmiş durumda tüm dünyada. Bununla ilgili neler söylersin? Não, fico orgulhoso porque é sinal que deixei uma marca no futebol. Obviamente que ver esses jogadores fantásticos, ainda por cima o Lamine é um jogador que eu gosto e que admiro muito pela personalidade que ele tem, pela a maneira como ele joga alegre e faz coisas diferentes dos outros. Então eu acho que é um orgulho para mim ver essas gerações, né? Porque não é a minha geração, são jogadores mais jovens do que eu, a fazerem aquilo que eu fiz toda a minha carreira e dizerem o meu nome. É gratificante e eu fico feliz por isso. Euro 2016 unutmayacağım bir turnuvaydı değil mi? Não, foi sem dúvida que foi o momento mais alto da minha carreira. Ganhar um troféu com o meu país, ganhar um campeonato da Europa com o meu país. Eu tive a sorte de ganhar tudo no mundo do futebol.
Ganhei Champions League, sou campeão do mundo de clubes, ganhei campeonatos em Itália, em Portugal, em Inglaterra. Em todo o lado que eu passei consegui ganhar títulos, tirando o Barcelona que não ganhei nada, mas em todos os outros clubes ganhei títulos, mas sem dúvida que ganhar um campeonato pelo meu país foi para mim o ponto mais alto da minha carreira, sem dúvida. Çok az bir zaman sonra Dünya Kupası var. Hem Türkiye hem Portekiz katılacak. Não, olha, Portugal está com uma expectativa muito elevada, pela seleção que temos, né? Pela a grande seleção que temos de jovens jogadores, mas com muita qualidade, elevada porque é o último Mundial do Cristiano. Toda a gente está a torcer para que a gente possamos ganhar esse título, até para dar esse título também ao Cristiano, que merecia acabar a sua carreira como campeão do mundo pela seleção. Agora depende de como é que os jogadores vão chegar, como é que a equipa vai jogar, depende de muita coisa, o Mundial é o Mundial. Em relação à Turquia, eu acho que a Turquia tem jogadores com muita qualidade. Sempre foi seleções muito que trabalham muito, que lutam até ao fim, porque a mentalidade do turco é assim, nunca desiste, né? Trabalha sempre até ao último minuto. Acho que tem tudo para poderem fazer um Mundial, mas lá está. O Mundial, estas competições de europeu, o Mundial são complicadas e depende muito de como é que os jogadores vão chegar fisicamente e mentalmente. Beşiktaş'la ilk tanışmanı hatırlıyor musun? 3 Ekim 2007. Beşiktaş Porto. O gün hissetmiş miydin bu camianın bir efsanesi olacağını, hayatının bir parçası olacağını? Não, olha, para mim foi especial porque lá está, foi no antigo estádio, jogámos Besiktas Porto, eu fiz o gol nos últimos minutos, ganhámos 1-0. Fiz um grande jogo nesse dia e aquilo que mais me surpreendeu foi quando acabou o jogo, o estádio começou a cantar o meu nome. E não é normal, porque eu era jogador do Porto, não era do Besiktas, entendes? E isso a mim deixou-me assim um bocado sem reação. E no final do jogo, eu lembro-me que estava aí para o túnel, lembras-te do túnel, é pequeno, eu estava a caminhar para o túnel e o tradutor do Besiktas disse para eu dar a minha camisola do Porto a alguém da claque do Besiktas. E eu, quando entreguei a minha camisola, o estádio começou todo a cantar o meu nome e aquilo marcou-me. Fiquei feliz porque foi a primeira vez que isso me aconteceu e depois o ambiente do estádio é algo incrível. Não, por isso é que eu digo, foi algo que me marcou porque foi a primeira vez que isso me aconteceu, ir a um estádio que não é meu, jogar contra essa equipa e os adeptos cantarem o meu nome. Então isso marcou-me. E a realidade é que o meu destino era acabar aqui. Unutulmaz bir imza törenin vardı. Şu an kulübümüzün başkanı Sayın Serdal Adalı da o gün o masadaydı. Quaresma Beşiktaş'a geldi. Um dia maravilhoso, um dia em que eu não vou esquecer, porque eu acho que nunca disse isto. Eu quando vim para o Besiktas, eu não queria vir para o Besiktas. Eu não queria vir porque eu não conhecia. Eu conhecia o Besiktas, mas não conhecia o país, entendes? Então eu não queria jogar fora da Europa, eu queria jogar na Europa. Entretanto eu tive com o presidente falou comigo
mudou-me um bocado a mentalidade, fez-me perceber o que era o país, o que era a Turquia, a cultura da Turquia. E eu, quando cheguei cá e vi aquela multidão toda no aeroporto, eu disse, eu estou em casa. Então agora eu vou ter que dar tudo o que eu tenho por estes adeptos. E a realidade é que hoje eu posso dizer que o Beşiktaş é um dos grandes amores da minha vida. Beşiktaş taraftarı seni neden çok sevdi? Neden seni efsaneleştirdi? Não sei explicar, fico feliz por receber esse amor, esse carinho, essa admiração toda pelo país e pelos adeptos do Beşiktaş. Não sei, eu acho que na vida nós temos sempre uma conexão. E eu e o Beşiktaş, desde a primeira vez que eu vesti a camisola do Beşiktaş, eu acho que houve essa conexão. E não sei, eles davam-me força a mim e eu dava-lhes alegria a eles, entende? Então muitas vezes eu jogava com dor, eu jogava cansado, só que eu olhava para os adeptos e pensava, eu não posso deixar eles tristes, entendes? Então essa conexão acho que vai ser para o resto da vida. Peki yüzlerce maç arasından bu bambaşka bir maç dedin, unutamadığın bir Beşiktaş maçı söyler misin? Não, os momentos, todos os momentos para mim foram inesquecíveis, porque cada jogo tem uma história. Mas houve jogos que me marcaram contra Fenerbahçe, Galatasaray, Champions League. Tivemos uma fase em que fomos aos oitavos de final com o Beşiktaş contra o Bayern de Munique. Tive jogos que marcaram a minha história aqui no Beşiktaş. Peki senden bir Beşiktaş anısı istiyorum ama maç anısı değil. Não, eu tive vários, mas por exemplo, ir a um restaurante e olhar cá para fora e tinha jornalistas, fotógrafos, câmaras, tudo apontado a mim, coisa que eu não estava habituado, né? Porque em Portugal, tu conheces, andas à vontade. Então isso, eu disse, aqui vai ser complicado eu caminhar, mas foi algo diferente. Peki Çingenem şarkısını biliyor mu? Não, eu gosto de ouvir, mas eu não sei cantar. Duymayı seviyorum ama söylemeyi bilmiyorum. Eu estou sempre a ouvir isso, Sei letras, mais ou menos. o meu gigano, isso é cantar sobre amor. Aham. Uma pessoa amando uma gigano, Uma- na canção dizendo o meu gigano com olhos brancos, eu te amo muito. Sim, só sei. Peki Konyaspor maçında sahaya yabancı bir cisim atıldı. Sen de onu hakeme verirken bir şov yaparak salladın. Bununla ilgili neler söylersin? Faca. Sim. Çok popüler Türkiye'de. Não, porque repara, eu cresci com isso. Então isso para mim é normal brincar com a faca. Então, Você sei como usar esse? sim. Peki 2015-2016 sezonunda Osmanlıspor'a attığı Rabona şut direkten döndü. Bu gol olsaydı kariyerinin en iyi golü olur muydu? Se fosse golo? Não, era um bom golo, mas acho que não era o melhor da carreira. Beşiktaş taraftarına bir mesaj alalım. Não, para os fãs do Beşiktaş é dizer obrigado. Obrigado pelo amor que têm por mim, pelo carinho que têm por mim, pela maneira que me recebem e que me receberam. Sou grato a eles e acho que a maior palavra para eles é um obrigado.